Como vencer a resistência para conseguir emagrecer ainda este ano? Vamos falar sobre isso hoje. Se você já tentou diversas dietas, diversos protocolos, diversos programas, mas não conseguiu emagrecer de forma definitiva, ainda sofre com compulsão, sofre com vício em açúcar, doce, sente que a comida manda em você, então essa live é para você. Por quê? Eu, ao longo da nossa vida, a gente aprende muitas coisas sobre emagrecimento, sobre saúde, sobre o que é bom, sobre o que não é bom, mas se a gente não consegue aplicar aquilo que a gente aprende, nada acontece. Então, hoje vamos falar sobre isso, vamos falar dessa resistência que todos nós temos, que todos nós sentimos, alguns em algumas áreas, um pouco mais forte em algumas áreas da vida do que outras, né? Mas vamos falar como que a gente lida com essa resistência para que ela não fique no caminho do seu emagrecimento, né? Já que esteve talvez até hoje. Vamos falar o que está acontecendo. Se você não me conhece ainda, eu sou Heloína Velasquez, eu sou nutricionista clínica e comportamental e coach em nutrição transformacional. Já trabalho com emagrecimento, com coaching há mais de 6 anos e aqui no meu perfil eu compartilho tudo que eu tenho de experiência até hoje, ajudando muitas pessoas a emagrecerem, a manterem o peso perdido, pessoas em uso de remédio, pessoas pós-bariátrica e principalmente aqueles que sofrem com compulsão alimentar e vício em doces e outros carboidratos, porque essa é um pouco da minha história. Eu sofri muito com compulsão, com vício principalmente, vício em açúcar, e isso detonava com a minha energia. Então, se você é novo aqui, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. E vamos lá, vamos falar o que está acontecendo, essa resistência que você tem para mudar e como que você pode vencer isso ainda esse ano para você conseguir emagrecer, chegar ali no momento das festas, do jeito que você quer, no peso que você gostaria de estar, ou pelo menos ali avançando, né, nessa questão do peso. Vamos falar sobre isso hoje. Então, a primeira coisa que você precisa entender sobre você e sobre qualquer outro ser humano com relação à resistência é que todos nós já nascemos de fábrica com uma parte de nós que quer muito mudar, que faz planos, que está aqui nesta live hoje aprendendo, que consome os outros conteúdos para aprender o que fazer para emagrecer, que quer muito emagrecer, que se preocupa com a sua saúde. Mas existe uma outra parte de você que não quer nada disso. Existe uma parte de você que não quer mudar, que tem muita resistência. Existe uma parte de você que só quer, eu falo que ela tem 4 itens na agenda. Só quer, quando a gente tá falando de emagrecimento, claro, né? Então essa parte de você, ela só quer comer tudo que você vê pela frente, nas quantidades que você quer, na hora que você quer e nos horários ou locais que você quer. Então, todos nós temos essa parte, todos nós temos um lado que quer muito mudar, que quer muito evoluir e outro lado que não quer evoluir de jeito nenhum, que quer deixar sempre para amanhã, sempre para o ano que vem, sempre para a semana seguinte, sempre para depois daquela festa, daquele casamento, daquele evento, e aí com isso passa ano após ano e nada acontece. Seu emagrecimento nunca sai do papel e você nunca chega no seu objetivo, você nunca muda. E aí com os anos o que acontece? Se você continuar engordando, você vai eventualmente prejudicar muito a sua saúde. Você vai ficar ali, né? Se você já tem obesidade, às vezes você só tá num quadro de sobrepeso, mas muitas vezes você vai ficar com obesidade, que é uma doença, e essa é uma doença que acaba atrapalhando e aumentando as suas chances de evoluir para várias outras doenças, como diabetes, câncer, Alzheimer e assim por diante. Então, tudo que você não quer. Então, como que a gente vai lidar? Eu vou dar aqui algumas estratégias hoje para você aprender a lidar com essa resistência. Por quê? Existem coisas que nós fazemos, e é isso que eu vou compartilhar com você hoje aqui, que vai fortalecer esta parte de você que quer muito mudar e que está determinada a fazer muito progresso ainda esse ano e continuar evoluindo cada vez mais o ano que vem, apesar, né, do dia a dia. E existem coisas que você faz, então quanto mais você faz essas coisas que fortalecem
Então vamos imaginar que existem duas pessoas dentro de você, como eu falei aqui, uma que quer muito mudar e outra que não quer mudar. Tá? Então, esta parte de você que quer mudar, se você fizer cada vez mais essas coisas que fortalecem essa parte, você automaticamente enfraquece a parte de você que não quer mudar. Por outro lado, dependendo do que você faz, se você fizer coisas que fortalecem essa parte de você que não quer mudar, então você diminui aqui a voz que te fala: não, faça dessa forma, você consegue, você vai dar conta. E aí você diminui cada vez mais essa voz e é por isso que nada muda. Então a primeira coisa para mudar a sua mentalidade, então depois de entender isso e ficar muito claro que existem duas pessoas diferentes aí dentro de você, dentro de todos nós, que todos nós passamos por essa resistência, que lidamos com essa resistência no dia a dia. Então, como é que eu ensino meus pacientes, as minhas alunas lá do método NT de emagrecimento e fim da compulsão e vício em comida, como é que eu ajudo essas pessoas que desejam muito mudar e emagrecer? Como é que eu, na minha jornada, me ajudei a me livrar do vício, me livrar da compulsão, emagrecer, nunca mais voltar para aqueles 13,5 kg que eu já pesei no passado? Então, a primeira coisa que eu aprendi e consegui passar para essas pessoas é que existem dois tipos de mentalidade: a mentalidade da excelência e a mentalidade do perfeccionismo. Veja só, todos os meus pacientes aqui, então eu trabalho muito com programa nutricional. Então, ou seja, eu vejo esses pacientes toda semana, né? Então não é assim que eu venho aqui, nós vamos fazer um cardápio para você e aí depois eu vou te entregar esse cardápio e só vou te ver daqui a um mês. Eu não trabalho assim. Eu trabalho com acompanhamento nutricional. Por quê? Porque eu vejo que isso faz toda a diferença em ver a pessoa toda semana, não deixar muito tempo pra gente se encontrar, pra eu já poder corrigir, ajustar, mudar a rota, trabalhar o que precisa ser trabalhado ali. E aí, esses pacientes, eles emagrecem, eles vão emagrecendo. E aí, tem semanas que esses pacientes estão super focados. Nossa, essa semana foi maravilhosa, só fiz uma exceção, fiz tudo que a gente combinou aqui. E tem semanas que eles não estão tão focados assim. Tem semanas que eles se exercitam menos, tem semanas que eles acabam comendo um pouco mais de coisas mais calóricas, mais gordas, vamos dizer assim, né? Um pouco mais processado. E o que eu quero dizer com isso? Que você não precisa de perfeição para chegar no seu objetivo. Então, se você tem aquela mentalidade que se você começa uma coisa, na primeira coisinha que sai do caminho, que você faz ali de fora do planejado, se aquilo já te desmotiva, então é hoje que você tem que mudar essa mentalidade para uma mentalidade da excelência. Então, a mentalidade do perfeccionismo é essa: você quer fazer tudo perfeito, e aí quando você não faz tudo perfeito, você fica ali se culpando e se chicoteando. E eu quero que você saiba hoje que esta é uma estratégia desta parte de você que não quer mudar para te convencer de que nada pode ser feito mesmo, viu? Você já tentou, mas você não consegue mesmo, né? Então, esta voz que fala que se você não fizer tudo perfeito, tá tudo perdido, é a voz da parte de você que não quer mudar. Porque quando eu converso sobre isso com os meus pacientes, então, ou seja, se num programa nutricional, meu programa nutricional tem 12 semanas, então eu vou te encontrar por 12 semanas. E aí, dessas 12 semanas, é claro que eles não fizeram tudo perfeito. E eu nem espero isso deles, porque não precisa. Porque no final, eles vão ter o resultado mesmo sem fazer tudo perfeito. Se eles fizerem 90%, 85%, 80%, às vezes 70% do que eu resultado exponencial, eles vão ter um resultado absurdo. Por quê? Porque a mentalidade da conexão tá... Bom, acho que voltou. A mentalidade da excelência funciona assim. Eu planejei algo e eu não fiz como programado. Então, eu planejei que eu ia fazer 4 refeições naquele dia e acabei fazendo 6. Então, a nossa pergunta, o nosso exercício aqui é falar assim: o que aconteceu para eu acabar fazendo 6 refeições ao invés de 4?
E aí a gente vai fazer a engenharia reversa disso. E vai entender, nesse dia foi um dia muito corrido, porque eu esqueci de passar no mercado, então eu não tinha os alimentos que eu queria, que eu não tinha boas fontes de proteína, tinha acabado o meu ovo, então eu não tinha ali, então eu acabei, né, comendo um pouco de bolacha, comendo alguma coisa mais rápida, fazendo alguma outra coisa. Entendi. Então, o que eu posso fazer agora diferente da próxima vez para isso não acontecer, para eu evitar que isso aconteça? E é isso. Então a mentalidade da excelência, aconteceu alguma coisa, tá tudo bem, deixa eu entender o que aconteceu, por que aquilo aconteceu, e agora eu aprendo o que eu tenho que aprender ali e sigo em diante. Não preciso ficar ali pensando, remoendo ou achando que eu coloquei tudo a perder por causa de um evento, por causa de uma coisa isolada. Entende? Então, essa é a mentalidade da excelência. Se acontecer algo fora do planejado, você vai se perguntar o que pode ser, o que eu poderia fazer diferente e vou aprender e seguir em frente. A mentalidade do perfeccionismo é aquela pessoa que fica sempre tentando fazer tudo perfeito, e aí quando não sai perfeito, a pessoa desiste e acha, né, o diálogo interno é: eu não consigo, eu sou fraca, eu não tenho disciplina, então não há nada que eu possa fazer mesmo a não ser comer. Entende? Então, essa é a primeira coisa que você precisa fazer para vencer essa resistência da mudança. Você precisa abandonar esse desejo, essa mentira da sua mente de querer fazer tudo perfeito, porque isso é uma mentira e não é necessário para você ter resultados. Simples assim. Como eu falei, nenhum paciente meu faz tudo perfeito, nem eu faço tudo perfeito, e ainda assim eles escolhem ótimos resultados, né? Por quê? Porque a gente só precisa se propor a ser excelente todos os dias. Então, hoje, qual é o melhor que eu posso fazer hoje? E simplesmente seguir com o seu dia. O que você pode programar? O que está no seu controle? Que você já pode fazer antecipadamente, na noite anterior, no fim de semana, para já deixar tudo mais ou menos organizado. Sabendo que, é claro, às vezes a semana vai acontecer e não vai ser tudo como você planejou. E tá tudo bem. Isso não é necessário para você ver resultados, certo? Então, essa é a primeira coisa que tem que ficar muito clara para você vencer a resistência. Abandone o perfeccionismo da sua vida e saiba que você não precisa fazer tudo perfeito para simplesmente seguir e ter progresso. Então, é excelência versus perfeccionismo, mentalidade da excelência. O que eu fiz? O que aconteceu? O que eu posso aprender? E como que eu posso fazer diferente da próxima vez, certo? Porque aí a próxima estratégia que a gente vai usar aqui para você vencer a resistência de mudar eu quero que você evite, né, evitar a fadiga da decisão. Então, se comprometer a evitar a fadiga da decisão. Como que isso funciona? Se todos os dias eu tenho que decidir o que eu vou comer, será que eu vou comer doce hoje ou não? Será que eu vou comer aquele resto de pudim que sobrou na minha geladeira ou não? Será que hoje eu vou beber álcool ou não? Se todos os dias eu tenho que decidir isso, as chances são muito grandes de que, sim, eventualmente no final do dia, você vai acabar comendo mais doce, bebendo mais álcool do que você gostaria, exagerando naquele alimento que você não gostaria de exagerar no final do dia e assim por diante. Então, o que acontece quando você simplesmente se compromete com um método, com uma estratégia? Então, por exemplo, e você mesmo pode criar essa estratégia e esse método. Então, por exemplo, para chegar no meu objetivo de dezembro, por exemplo, eu fiz uma live compartilhando com vocês semana passada, compartilhando 3 estratégias para você emagrecer até o final do ano. Então, quem sabe você vai se comprometer com aquelas 3 estratégias que eu expliquei lá. E aí você vai, então não tem negociação, você vai fazer aquelas 3 estratégias e pronto. Tudo que tá fora daquela estratégia eu não vou fazer até dezembro, pelo menos. E tudo que tá dentro daquela estratégia eu vou fazer, e pelo menos, né, até dezembro.
certo? Então, você vai se comprometer, porque se toda semana você tem que decidir se hoje você vai comer doce, se hoje você vai comer bolo, se hoje você vai beber álcool, se hoje você vai comer pão, se todo dia você tem que decidir o que você vai fazer, significa que no final do dia as chances são muito grandes do seu cérebro, da sua mente te convencer que você merece aquele pãozinho, aquele docinho, aquela coisa que você sempre acaba exagerando depois. E aí, Raquel, eu já respondo a sua pergunta, tá bom? E aí, então, o que você vai fazer? A segunda, estratégia para você vencer essa resistência de mudar é se comprometer com algo para evitar essa fadiga da decisão, se comprometer com um método. Então, vamos imaginar que você, esta semana, você vai falar assim, ó, de agora até o Natal, eu vou comer doce 2 vezes por semana e só, por exemplo, tá? E de agora até o Natal, eu vou comer pão apenas 1 vez por dia. Eu não vou comer nada que tenha farinha, ou pão, ou massa, ou macarrão, mais do que 1 vez por dia. Eu tô dando exemplos, tá? Talvez isso seja ideal para você e talvez não. Mas eu tô dando exemplos. O que você poderia pensar na sua semana? Então, por exemplo, de agora até dezembro, para eu alcançar meu objetivo, talvez eu tenha que diminuir o meu consumo de álcool. Então, de agora até dezembro, eu não vou passar de 3 doses de álcool por semana ou 2. Então, de novo, tô dando exemplos aqui. Talvez isso possa servir para você, talvez não. Até dezembro. E aí, uma vez que você escreve pelo menos 3 coisas, mas eu não passaria de 5, tá? De 3 a 5 comprometimentos que você vai fazer com você, você vai seguir esse comprometimento toda semana. Sem ter que ficar decidindo, será que essa semana eu vou beber pouco, vou beber muito? Será que essa semana eu vou comer muito doce, vou comer pouco? Isso vai te deixar completamente fadigada. Essa decisão, essa fadiga da decisão, ela é muito problemática, principalmente para aqueles que têm tendência à compulsão e vício em doce e não consegue comer pouco doce, não consegue comer poucos alimentos que tem farinha, como pães, massas, salgados, aquela coisa do salgado da fritura, que eu sei que pega bastante para muitas pessoas. Então, a segunda coisa para você vencer a resistência é acabar com essa fadiga da decisão. Decida esta semana, pega esta semana para decidir, ok, o que sempre me atrapalha e o que seria maravilhoso eu fazer até dezembro para eu não ter que ficar negociando e decidindo, sem ter que cortar tudo porque não precisa. E aí eu vou cumprir isso, eu vou fazer isso e vou decidir só uma vez. Até dezembro eu decidi só uma vez que eu só vou comer, por exemplo, doces fora da minha casa e não vou trazer o doce para minha casa. Porque, por exemplo, vou dar o exemplo aqui da Raquel que fez uma pergunta. Eu fiz bariátrica há 10 meses e já estou voltando com a compulsão ao doce. Tem alguma dica pra mim? Raquel, eu tenho lives específicas aqui pra falar a questão da bariátrica, tá? Que eu já fiz coisa de bariátrica e o pessoal que tá em uso de remédio, tá? Porque esse seu caso, ele é muito comum, tá? Por quê? Porque a pessoa, no seu caso, talvez assim, você fez a bariátrica, só que você ainda não tratou profundamente e por completo a compulsão. Então, a bariátrica sozinha não vai resolver, tá? E nem a questão do vício, tá? Muitas vezes vício em doce, compulsão em doce. Então, no seu caso, às vezes pode ser vício combinado com compulsão juntos, ou pode ser só a compulsão sem o vício, tá? Porque são coisas separadas. E eu também tenho lives, principalmente lá no YouTube, em que eu explico a diferença, tá? De vício, de compulsão. Então, assim, a dica pra você, por exemplo, então, agora, pra você vencer a resistência. Então, como o tema dessa live é esse hoje. Pra você vencer, por exemplo, talvez a resistência da compulsão. E lembrando, claro, que a compulsão ela é multifatorial, tá? São vários fatores. Mas, por exemplo, você pode talvez decidir hoje que você não vai ficar mais negociando ter doce na sua casa. O que você pode fazer então? Você pode então negociar, se comprometer que você vai então não ter doce na sua casa. E se você quiser comer doce, você vai comer doce fora da sua casa. Por exemplo, no final de semana, ou talvez assim, você pode estipular 2 dias.
Eu gosto muito de 2 dias, um dia no meio da semana mesmo, sabe? Na quarta ou na quinta ali, você come um docinho, mas aí você vai até uma doceria e come lá. E no fim de semana também, você vai até um lugar, vai até uma sorveteria, vai, né, não sei o que você gosta especificamente, e você come lá, tá? Esse é o clássico, né? Ela tá dizendo aqui que tenho 3 filhos e doce tem sempre por conta das lembrancinhas de festas. Essa é uma questão. Aí, no caso, minha sugestão para você é realmente ter um lugar em que você vai guardar esses doces na sua casa e você não vai, assim, um lugar muito não acessível. Se a gente deixa esses doces toda hora visível, tá? No nosso armário ali, quando a gente abre o armário, toda hora visível quando a gente abre a geladeira, né? Busca muito doce à noite, também outro clássico, né? De buscar o doce à noite, porque às vezes tá faltando proteína, tá faltando outros nutrientes no seu dia, mas às vezes não só é isso, tá, Raquel? Às vezes a gente precisa ver bem profundamente o que tá acontecendo com você, tá? Mas eu acho que assim, ó, mesmo que você tenha filho em casa, crianças em casa, gente, isso serve pra todos vocês, tá? Às vezes a gente acaba, né, assim, a criança, a gente na verdade que criou o hábito de ter o doce pra criança em casa. Mas se a gente for devagarzinho, tirando esse hábito e falar pro filho também que, olha, a partir de hoje a gente vai comer doce só quando a gente estiver fora de casa, né? E não ter o doce em casa. Simples assim, não ter o doce em casa, né? O que a gente pode ter? Os doces saudáveis. Tem aqui receita de brownie, tem aqui receita, eu tenho aqui a receita da panacota. Se você seguir lá o perfil do Fit da Van, ela tem lá a receita da panacota postada que eu adoro. Então tem várias estratégias, como por exemplo, doces saudáveis, que eles são bem ricos em proteínas, nutrientes, feitos com banana, muitas vezes aveia, que tem triptofano. Então são doces bem estratégicos para quem tem compulsão à noite, tá? E se vocês entrarem hoje lá no grupo do WhatsApp, eu vou mandar essas 2 receitas para vocês lá no WhatsApp, tá? Mas tem que estar lá no grupo do WhatsApp. O link tá no meu perfil. Certo? Mas então, assim, só para dizer que essa questão, então, por exemplo, o caso da Raquel é muito interessante, porque ela pode se comprometer em, eu vou começar a diminuir os doces da minha casa. Por quê? Porque isso também não é bom para seus filhos. Porque imagina só, se você tem, né, a tendência, por exemplo, de comer o doce, tendência a vício, tendência a compulsão, tendência à obesidade, talvez os seus filhos também tenham esta genética para isso. Tá? Então já é bom deixar quais são os doces ideais para ter em casa, que são saudáveis. Frutas, tá? Frutas, maravilhoso. Se puder combinar sempre com alguma fibra, com uma chia, uma linhaça, um psyllium, alguma coisa assim, maravilha, tá? E também é muito bom vocês terem os doces saudáveis, tá? Aqueles que são feitos com comida de verdade, com banana, com aveia, com cacau em pó, com um bom adoçante, né? E aí, esses doces também não tem problema. E aí, você poderia comer, tá? Voltou a ter muito doce em casa por conta de festas, né? Essas festas celebrativas, sim. Eu sei bem como é, mas aí, Raquel, se você não consegue ter esses doces na sua casa, talvez seja interessante você combinar com alguém, porque eu sei que essas festas envolvem várias pessoas. Então, quem sabe você pode, talvez, falar para outras pessoas armazenarem os doces, tá? E não você. Ou, como eu falei, talvez assim, eu já vou empacotar os docinhos, já vou embalar nos pacotinhos e já vou colocar lá num armário da minha casa, nem que seja num armário lá no quarto, um armário lá em cima na cozinha, que eu não vou ficar acessando esse armário toda hora, tá? E fazer esse comprometimento com você de que você vai, então, até dezembro, talvez não ter, tá? Tô dando só um exemplo, tá? Não ter esses doces na sua casa mais. Você vai só comer fora da sua casa ou, né, simplesmente fazer os doces saudáveis, né? O combinado aqui é que com eles é que a sexta e domingo eles podem comer, mas eu acabo pegando até escondido. Eu adorei a dica. Isso, exatamente. Pode dar para outra pessoa esconder. Por exemplo, se você pode falar até para os seus próprios filhos, falar assim, olha, guarda esses doces aqui num lugar em que a mamãe não vai saber, tá? Porque, gente, assim, isso, Raquel, é só pelo menos até talvez você tratar a compulsão, tá? Pra eventualmente você conseguir conviver com esses doces sem pegar. Mas aí, ó, você já tá meio que me entregando que você tem a questão talvez do vício,
tá? Porque os pacientes que eu trato que só têm compulsão, eles não têm problema depois em conviver com o doce. Já os pacientes do vício, é aqueles que não podem ter em casa. E eu te falo isso com muita sinceridade, porque eu sou essa pessoa, tá? Eu não posso ter bolo na minha casa, eu não mantenho doce na minha casa. Claro, aqui na minha casa é mais fácil, porque eu não tenho criança também. Mas se eu tivesse criança, tá? Se um dia eu tiver criança, na minha casa não vai ter doce, tá? Porque eu sou igualzinha a você, tá? Eu não posso ter doce aqui, porque eu aprendi a conviver com isso fora da minha casa, e como eu falei, ontem mesmo eu postei nos meus stories o bolo que eu comi lá na doceria, né? Então eu não trago bolo, não trago essas coisas, e quando tem, por exemplo, às vezes eu peço pra pessoa, eu tenho uma parte na geladeira mais escondida, que eu deixo lá escondida, ou eu dou para as pessoas, por exemplo, se a gente fez aqui um bolo, comprou um bolo para um café da tarde, alguma coisa, terminou esse bolo, a primeira pessoa que tá indo embora, ou a última que tá indo embora, eu já mando embora com ela o resto que sobrou, e assim por diante, tá? Porque eu realmente tenho um comprometimento comigo mesma e com a minha saúde e o meu bem-estar, né? E eu nunca mais quero voltar pro vício. Então eu sei que é muito dolorido, eu sei que é muito dolorido mesmo a gente viver no vício, viver nessa questão da compulsão, toda noite falar que não vai comer, mas acabar comendo, e eu já tive esse hábito de comer à noite também, tá? Pede pra alguém, pede pros seus filhos esconderem, ou pede pro seu marido, não sei se você, né, é casada ou não e tal, mas pede pra alguém esconder os doces num lugar que você não vai saber e tá tudo certo, tá? E faz esse comprometimento com você. Peguem 3 coisas então, gente, pra vocês não terem que ficar decidindo, e vão até dezembro. Comprometimento de você com você mesma, tá? E se precisar de apoio e tudo mais, pode me mandar mensagem lá na caixinha falando assim: Elaine, estou me comprometendo até dezembro que eu vou fazer essas 3 coisas, e aí eu vou te apoiar lá, tá bom? Na minha caixinha do Instagram. Certo? E aí, então, gente, essa é outra coisa que vocês vão fazer para vencer a resistência, né? Vocês não vão ficar todo dia mais negociando. Se comprometa com algo. Por quê? Porque, por exemplo, imagina que você não tem que acordar todos os dias para trabalhar. Se você tem que acordar todos os dias para trabalhar, eu tenho certeza que tem dias que você não quer acordar para trabalhar. Tem dia que talvez você quer ficar dormindo um pouquinho mais tarde. Tem dias que você tá doente. Tem dias que você tá com dor de cabeça, que você tá indisposta. Então, o que acontece? Mas você tem aquele comprometimento com outra pessoa, né? Que você não tem opção. Você vai ter que aparecer, você vai ter que trabalhar, né? Então, é a mesma coisa aqui. Então, você não fica negociando com você. Ah, hoje será que eu tenho que trabalhar? Ou hoje eu não quero trabalhar? Hoje eu vou trabalhar, hoje eu não vou trabalhar. Não, você senta lá, independente se você quer ou não, você senta e faz e trabalha. Então é a mesma coisa com essa questão do emagrecimento e dos alimentos. Se você ficar toda semana negociando com você quanto de vinho que você vai beber, quanto de doce que você vai comer, quanto de salgados que você vai comer, então não vai dar certo. Então negocia já com você no começo da semana e segue isso até dezembro, tá? Até o Natal, para você não ter mais que ficar negociando com você. E aí a terceira estratégia, então, para você vencer a resistência é ter um grupo de apoio. E aí que entra para te ajudar nessa segunda estratégia. Quando você tem um grupo de apoio que vai te ajudar, que vai te monitorar, que você vai falar publicamente, né, aquilo. Então, pode ser um grupo de amigas, pode ser lá na nossa comunidade do Facebook, pode ser, por exemplo, quando você contrata uma pessoa, né, quando você trabalha com um nutricionista, com um coach, alguém, pode ser quem você quiser, pode ser seu marido, pode ser, como eu falei, um grupo de amigas, ou seu parceiro, sua parceira, pode ser seus filhos, mas quando você tem um grupo de apoio, porque se você se isolar e manter a sua meta de emagrecer até dezembro só pra você, adivinha quem vai entrar em ação? No dia que você estiver cansada, no dia que você estiver estressada, no dia que você estiver com muita, vamos dizer assim, com muito cansaço, no dia que você estiver muito ansiosa, adivinha quem vai entrar em ação? A parte de você que não quer mudar, que vai te convencer a ir lá na geladeira, a ir lá nos docinhos, como a Raquel falou aqui, comer à noite e tudo mais. Porém, quando você tem um grupo de apoio em que a outra pessoa também vai se comprometer com você e você se compromete com ela, aí fica tudo muito mais fácil, né? Pra você vencer essa resistência. Porque se depender de você sozinha, gente, se isolar é a pior coisa, né? Se isolar é o que vai literalmente engolir a sua meta.
né? É o que vai fazer você realmente nunca emagrecer, nunca vencer a compulsão. Porque se você conseguisse sozinha, você já teria conseguido, né? Então, pega aquela amiga que também tá querendo emagrecer, pega aquela pessoa, talvez o seu parceiro também quer emagrecer. Oi, Jaira, tudo bem? Boa noite. Pega aquela pessoa que também precisa emagrecer com você, ou entra lá no grupo, como eu falei. Enfim, tenha alguém para você se comprometer, para saber que você quer emagrecer, para saber que você tem essa meta, que tá difícil pra caramba, que não é fácil. Mas se você tenta sozinha, gente, é assim, se isolar é literalmente, você já sabe o que acontece, né? Eu não preciso nem falar, você já sabe que se isolar não vai ajudar você a vencer essa resistência. Então, muitas vezes, sim, a gente precisa de apoio para vencer a resistência. Eu precisei muito de apoio para vencer minha resistência em mudar, em vencer o vício e tudo mais. Então, no passado, eu busquei esse apoio, tá? Porque realmente é difícil. A gente tá falando de uma resistência muito forte. Quanto mais você precisa mudar, mais a resistência vai bater na sua porta e querer ficar com você, não é assim? Quanto mais você tem acúmulo de peso, compulsão, tudo junto, problemas de saúde e tudo mais, quanto maior a sua meta, parece que é maior a resistência. Parece que a resistência é algo que te puxa para te manter no mesmo lugar todo dia. Mas quando você se compromete com alguém, quando você tem um grupo de apoio, fica muito, muito, muito mais fácil vencer essa resistência, tá? E aí, por fim, né, quando você torna essa sua meta pública, fica muito mais fácil também, tá? E aí, por fim, a última coisa que eu quero compartilhar aqui para você vencer essa resistência é que você precisa entender que o seu problema não é somente com força de vontade, mentalidade e tudo mais. Parte do seu comportamento é determinado pelo seu corpo, pela sua fisiologia. Então, você vai ter que corrigir esses problemas no corpo que afetam a sua mente. Vou te dar um exemplo. Quando você come ali um doce isolado no meio da noite, vamos imaginar que você já jantou ali umas 8, 9 horas da noite, e aí quando dá umas 10h30 é quando dá vontade de atacar aquele doce. E aí você vai lá, come os doces na quantidade, né? Geralmente a gente acaba comendo mais mesmo. Eu lembro quando eu tinha esse hábito, eu também fazia isso. E aí o que vai acontecer? Vai gerar um pico de glicose lá no seu corpo, tá? Então o açúcar no seu sangue vai subir demais. E aí vai gerar esse pico de glicose. E aí, para lidar com toda essa glicose, o seu corpo vai liberar um hormônio chamado insulina. E a insulina vai conter ali um pouco daquela glicose, só que uns 90 minutos depois, 1h30 depois, você vai ter uma queda brusca dessa glicose também. É quando você começa a ter uma sensação de fraqueza. Tem gente que quando tem, né, é o que a gente chama de hipoglicemia. Você vai ter essa hipoglicemia. E é quando você começa a ter fraqueza, sentir tontura, sentir ali uma vontade de, nossa, meu Deus do céu, eu preciso comer qualquer coisa porque eu tô passando mal aqui, não tô me sentindo bem. E é aí que, na verdade, não é que você não tem força de vontade, é o seu corpo que gerou essa queda brusca de açúcar no sangue, essa hipoglicemia, que tá te pedindo comida, tá? Então, às vezes isso aí pode acontecer à tarde, pode acontecer depois do seu almoço, ali 1h30 depois do seu almoço, dependendo do que você comeu. E aí você acha que é porque você não tem força de vontade, que você não tem disciplina, só que na verdade não tem nada a ver. Você tem ali uma hipoglicemia acontecendo. Tá? Então, aqui é só um dos exemplos que eu tô dando de coisas que podem estar aí no seu corpo acontecendo. Então, por exemplo, vou dar o exemplo da Raquel, que fez a bariátrica. Quando a gente faz bariátrica inicialmente, a pessoa não consegue comer grandes volumes de comida, não é assim? Então, a pessoa come pouca comida, só que essa pouca comida depende. E é muito importante que tenha muitos nutrientes, porque a pessoa já não consegue comer. E o seu corpo precisa de nutriente. Quando a pessoa fez bariátrica, ou quando as pessoas estão usando as canetas, né, os análogos do GLP-1, né, aqueles remédios para emagrecer, você não consegue comer grandes volumes de comida, então é normal que você tenha deficiências nutricionais.
Então você vai ficar com deficiência de B12, você vai ficar com deficiência do complexo B inteiro, basicamente, às vezes. Você pode ficar com deficiência de vitamina A, de vitamina E, de cobre, de zinco, você pode ficar com deficiência de selênio e tudo isso vai fazer com que você queira comer mais. Tá? E aí, então, por quê? De novo, aí você fala, nossa, mas eu fiz a bariátrica e agora o que que tá acontecendo que eu não consigo vencer essa vontade, essa compulsão por doce? O que que acontece? O que acontece é que você pode estar com deficiências, não tem nada a ver com você ser fraca, não ter força de vontade, não ter disciplina, nada disso. É o seu corpo que está desesperado por nutrientes e aí ele vai te pedir comida. Ele não consegue te dizer, olha, eu tô precisando de proteína, de aminoácido, de vitaminas, de minerais. Ele só vai te pedir comida, 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 comida. E aí aquele tormento da comida que não passa na sua mente. Né? Então o seu corpo fica o dia inteiro pedindo comida. Então isso tem muito a ver com essa questão de vencer a resistência. Então, nossa, eu tenho tanta resistência para mudar. Ah, então peraí, deixa eu ver se eu não tô com problemas no meu corpo, se é o meu corpo que não tá me fazendo agir assim. Faz sentido isso que eu tô explicando pra vocês? Porque eu fico muito triste quando às vezes vocês acham que vocês não têm força de vontade, que vocês têm um problema muito grande comportamental e na verdade é mais porque vocês têm mesmo algumas deficiências de desequilíbrios hormonais também. Então eu dei o exemplo do pico da glicemia, isso vai mais para a parte hormonal e também das deficiências nutricionais que também vão fazer o seu corpo pedir comida. E aí, como é que você vai vencer a resistência de mudar? Como é que você vai botar toda essa máquina para obedecer essa parte de você que quer mudar e vencer essa parte de você que não quer mudar quando o seu corpo não para de pedir comida porque tem muita deficiência nutricional ou problemas fisiológicos, né? Então, o que vai te ajudar muito a vencer a resistência é corrigir isso. Você vai ver que vai ficar muito mais fácil falar não pro doce à noite. Você vai falar assim, gente, terminei de jantar às 8 e tô indo dormir sem comer nada e tô ótima. Meu corpo não tá desesperado para pedir comida. Eu bebi uma água aqui e fiquei ótima e deu tudo certo. E enfim, né? E aí você vai se sentir bem. O seu corpo vai parar de pedir comida desesperadamente para você. E isso vai te ajudar muito a vencer essa resistência para mudar, a fazer aquilo com que você se comprometeu até dezembro para conseguir emagrecer, né? Para conseguir vencer a compulsão. Tá bom? Então, essas aqui são as 4 estratégias mais poderosas que tem para você vencer a compulsão, tá? Aí a Raquel falou aqui, eu vou refazer o exame de sangue em 15 dias. Eu sei que não estou conseguindo bater a meta de proteína diária. Exatamente. E aí, ó, isso aqui tem muito a ver com essa vontade desesperada da compulsão dela à noite, né? Não bater a meta de proteína. E aí, é claro, no caso da bariátrica, a gente tem que ter muito cuidado mesmo, porque às vezes realmente você não vai conseguir bater essa meta com comida, tá, Raquel? Você vai ter que talvez suplementar ou com aminoácidos essenciais, né, que é só o sachêzinho ali do pozinho você toma, isso já ajuda a repor, ou com alguma proteína em pó, tá? Porque realmente comer o volume de comida ali, né, não sei qual tipo de bariátrica que você fez, mas dependendo de qual você fez, realmente não vai, né? Não entra, né? A pessoa não consegue comer muito volume mesmo, tá bom? Então é isso. Então, façam essas estratégias aqui, que você vai ver que vai ficar muito mais fácil vencer a resistência de mudar, a resistência de você, tá, fez a bypass, tá ótimo. Realmente não consegue comer, né, muitos volumes. Mas a resistência, gente, então só pra gente fechar, ela nunca vai te abandonar, tá? Mesmo depois, quando eu venci o vício, quando eu emagreci e não voltei mais a engordar, esta parte de mim que sempre quer comer mais doce, que sempre quer comer fora de hora, que sempre quer comer quantidades que são ruins pra mim, ela sempre tá aqui. Ela sempre tá aqui na minha orelha, ó. Sempre. Tentando me convencer, tentando falar. E vamos dizer assim, que em um ano, às vezes essa voz vence? Claro que sim, né? Às vezes sim.
Mas o que importa é que, lembra, é a primeira coisa para vencer a resistência. Eu não tenho a mentalidade de perfeccionismo. O que importa é que em um ano eu venci 90% das vezes. É só o que importa. Eu venci. Eu consegui alimentar esta parte de mim, fazer essas coisas que deixam mais fácil esta parte de mim não vencer. E a primeira coisa é que eu deixei de querer ser perfeita nas minhas estratégias. Lembra que eu falei que não precisa de perfeição. Você precisa manter a excelência. Então, eu tento manter a mentalidade da excelência todos os dias. O que eu posso fazer melhor? Como que eu posso me programar para essa situação que eu sei que é difícil, que eu sei que é complicada? E o que eu posso fazer diferente na próxima vez e sigo em frente, tá? Então, sabendo que esta parte de você nunca vai embora, siga essas estratégias que eu compartilhei com você hoje aqui, para você vencer a resistência e deixar esta parte de você que quer e consegue sim mudar, consegue sim emagrecer, consegue sim vencer a compulsão mais forte, mais fortalecida, tá? Quanto mais você fortalece essa parte de você, menos essa outra parte de você aqui vai ganhar. E só o que importa é que esta parte vença na maioria das vezes, não precisa ser todas as vezes. Certo? Então, espero que essa live tenha ajudado você que precisa muito emagrecer, que quer emagrecer e que sim, dá tempo de emagrecer ainda para as festas, para você chegar bem, chegar com saúde, tá? E se você não entrou ainda no grupo do WhatsApp específico dessas lives aqui, o link tá lá no meu Instagram. Entra lá no link e você vai ver que é o primeiro ícone lá, porque lá eu vou mandar o link das lives pra você, porque essa live aqui sai do ar em 7 dias, tá? Então, se você perder alguma live, estando lá, você vai sempre receber o link, vai receber o link do replay e também eu vou compartilhar coisas adicionais que tem a ver com a live aqui. Então, por exemplo, amanhã, né, eu vou compartilhar lá no grupo 2 receitas de doces para vocês comerem em qualquer horário do dia, tá? Pode comer à noite, pode comer no café da manhã, pode comer depois do almoço, que não vão comprometer o peso de vocês, tá? Porque elas vão saciar. Então é diferente de comer uma fatia de panetone, por exemplo, porque a fatia de panetone ela tem muito açúcar, muita farinha, não tem nutriente, então ela não sacia. Então por isso que é muito fácil comer um panetone inteiro. Eu facilmente como metade de um panetone em um dia e metade de um panetone no dia seguinte. Tá? Então, se eu tivesse, né? Então, por isso que eu não tenho essas coisas aqui. Mas só pra você entender por que é fácil de comer. Porque aquilo ali não tem fibra, não tem nutriente. E essas receitas que eu vou compartilhar no grupo, além de elas serem deliciosas, elas têm nutrientes, têm proteína, então fica bem mais difícil de exagerar. Então, talvez possa ser uma das receitas para vocês usarem ali na segunda estratégia, de evitar a fadiga da decisão. Então, veja, talvez você vai decidir que durante a semana você não come nenhum doce que tenha muito açúcar, muita farinha, você só come os doces saudáveis. E aí, no fim de semana, quem sabe, você pode comer ali o doce que você quiser, né? Pode ser uma coisa aí que você pode... uma estratégia para você vencer essa resistência da mudança. Para de ficar decidindo todo dia. Se você deixar para decidir no dia o que você vai fazer no dia... as chances são muito grandes de o cansaço, o estresse e a ansiedade acabarem vencendo e aí você continuar comendo o que você já come, mas que você não gostaria de comer nem de exagerar, tá bom? Então, espero que vocês tenham uma semana excelente e não desistam da meta de vocês, porque dá muito tempo ainda, né, de vocês perderem aí uns bons 5, 6 quilos, talvez até mais, até dezembro, tá? Dá muito bem tempo, seguindo as estratégias que eu já compartilhei na outra live. Então amanhã eu vou mandar o replay da outra live, se você perdeu, eu vou mandar lá no grupo, tá? E desta live também. E a cada live, toda segunda-feira, às 8 horas da noite, a cada live, eu vou compartilhar mais uma estratégia, mais estratégias para vocês colocarem em prática já naquela semana, para você conseguir emagrecer até dezembro, tá? Tudo de graça,
tudo simplesmente porque isso é um compromisso meu, tá? Não adianta eu saber tudo isso aqui e não poder ajudar outras pessoas que precisam, certo? Então, uma excelente semana para vocês. Não desistam e até segunda-feira que vem. Tchau, tchau!